Bem-vindo, galera, para mais uma aula de espanhol. A gente vai continuar no mesmo ritmo, na mesma linha. Vocês podem ver que aí já está o texto com as partes em negrito, que é o principal vocabulário que vocês precisam aprender nesse texto. Então, é o que vocês podem se focar mais e repetir várias vezes. Eu espero que vocês estejam repetindo, porque é muito importante para o aprendizado de um idioma a repetição. Tem que repetir várias vezes para poder aprender bem e mais rapidamente também. E a gente vai continuar na leitura da mesma forma. Eu vou ler cada frase 2 vezes. Na primeira, escutar com atenção. E na segunda, vocês repetem junto comigo cada frase. Vamos começar então. Metas de carreira. Metas de carreira. Mi nombre es Julia. Mi nombre es Julia. Tengo un proyecto en la escuela. Necesito pensar sobre mi futuro y escribir sobre mis metas. Tengo un proyecto en la escuela. Necesito pensar sobre mi futuro y escribir sobre mis metas. No sé qué quiero hacer en el futuro. No sé qué quiero hacer en el futuro. Si estudiase más, podría tener mejores calificaciones. Y si tengo mejores calificaciones, podría entrar en las mejores universidades. Si estudiase más, podría tener mejores calificaciones. Y si tengo mejores calificaciones, podría entrar en las mejores universidades. Pero aunque entre en una de las mejores universidades, no sé qué estudiaría. Pero aunque entre en una de las mejores universidades, no sé qué estudiaría. Estoy asustada porque me voy a graduar luego. Estoy asustada porque me voy a graduar luego. Me gustaría haber pensado en eso antes. Si hubiese pensado en eso antes, no estaría tan preocupada ahora y seguramente ya tendría escogido lo que hacer. Me gustaría haber pensado en eso antes. Si hubiese pensado en eso antes, no estaría tan preocupada ahora y seguramente ya tendría escogido lo que hacer. Agora eu vou ler todo o texto. Acompanha aí junto comigo. Metas de carrera. Mi nombre es Julia. Tengo un proyecto en la escuela. Necesito pensar sobre mi futuro y escribir sobre mis metas. No sé qué quiero hacer en el futuro. Si estudiase más, podría tener mejores calificaciones. Y si tengo mejores calificaciones, podría entrar en las mejores universidades. Pero, aunque entre en una de las mejores universidades, no sé qué estudiaría. Estoy asustada
porque me voy a graduar luego. Me gustaría haber pensado en eso antes. Si hubiese pensado en eso antes, no estaría tan preocupada ahora y seguramente ya tendría escogido lo que hacer. Vamos dar uma olhada aqui na tradução. Metas de carreira, né? Metas de carreira, metas de carreira. Meu nome é Júlia. Mi nombre es Julia. Uma coisa que você pode falar também é me chamo. Então ela poderia ter falado me chamo Julia. Ou mi nombre es Julia. Eu me chamo Pedro, então posso falar me chamo Pedro ou mi nombre es Pedro. Tanto faz, tá? Não tem problema, mas mi nombre es é um pouquinho mais formal, vamos dizer assim. Tenho um projeto na escola. Preciso pensar sobre o meu futuro e escrever sobre minhas metas. Então, necessito, necessitar, pode ser precisar ou pode ser necessitar também, tá? Então, escrever, escrever, pensar, pensar. Não sei o que quero fazer no futuro. Se estudasse mais, poderia ter melhores notas. E se tenho melhores notas, poderia entrar nas melhores universidades. Então, calificaciones, notas, na escola, né? Isso daí é calificaciones em espanhol. Mas, mesmo entrando em uma das melhores universidades, não sei o que iria estudar. Então, o que iria estudar ou o que estudaria. Tá? Tanto faz a tradução, estudaria ou iria estudar. E aí vocês podem ver o pero, que é o mas, né? Parece que todo mundo sabe o que é pero. Você fala de espanhol para a pessoa já vai falar, a primeira coisa que ela vai é pero, né? Mas pero é mas, é isso mesmo. Estou assustada porque vou me formar logo. Gostaria de ter pensado nisso antes. Se tivesse pensado nisso antes, então vocês podem ver aí o verbo ter está sendo usado, mas não no sentido de posse, né, de você ter alguma coisa, mas no sentido de dar um tempo verbal, um tempo de condição. Então, se eu tivesse pensado, gostaria de ter pensado, então, hubiese, haver, então se você fosse ver ao pé da letra seria haver ou houvesse, só que em português não é comum a gente falar assim, a gente usa o ter mesmo, né? Então, só para deixar claro que é para dar o tempo verbal, tá? Dar essa condição, se eu tivesse feito igual, algo aconteceria, né? Não estaria tão preocupada agora e com certeza já teria escolhido o que fazer. Seguramente, com certeza. Em espanhol, a gente em português a gente fala eu tenho certeza. Em espanhol eles falam estou seguro. Tá? Eles não falam que eles têm certeza, não tem uma forma de traduzir ao pé da letra isso. Então, eles usam seguro. Estou seguro. E também você pode usar seguro como certeza, por exemplo, se for falar com certeza ele foi para a praia. Você pode falar seguro ele se foi à praia. Ou seguramente ele se foi à praia. Nesse caso, os dois, você pode usar qualquer um dos dois. E alguns pontos importantes que a gente pode ver aqui. Primeiro, vocês podem ver que tem aí, ó, poderia ter, né, os melhores qualificações poderia entrar, ou já tendria. Então, às vezes, usando esse ia no final, em espanhol eles juntam, eles diminuem a palavra, né? Poderia fica podria. Tener, né, no verbo em espanhol ter, tener, fica tendria. Então, às vezes eles juntam isso, diminuem um pouco, mas nem sempre. Por exemplo, se for falar comprar, fica compraria. Normal. Se for falar rugar, fica rugaria. Não tem rugria ou compria, coisa assim. Então, para saber quando você vai fazer menor ou quando não, é por prática, tá? Conforme vocês forem praticando, ouvindo, lendo, tudo isso vocês vão pegando certinho como funciona, quando usa qual. Além disso, pode dar uma olhada que tem uma conjunção aí, o pero e o aunque. Aunque, a tradução mais literal seria ainda que. Ou
pode falar mesmo, né? Que é o caso que eu usei aqui. Qualquer um dos dois serve. E são conjunções. A gente ainda está no nível básico, então a gente não usa muito dessas conjunções. Fala bem por cima mesmo. Porque nos textos mais avançados a gente vai usar mais, tá? Que são o que a gente usa para juntar frases. Você vê que nesse texto básico a gente tem muito ponto, né? Vai dividindo ponto por ponto. Mais para frente a gente vai ter essas conjunções que vai ajudar a gente a juntar mais frases, mais orações. Então, essa é a nossa aula de hoje. Você pode ver mi nombre es, pode falar me chamo também. Podria, tendria, que é o poderia, né? E o teria, que às vezes fica menor, às vezes não, vai para a prática. E o ia ser pensado, haver pensado, que é esse tempo verbal de condição, né? Ter pensado, tivesse pensado, algo poderia, algo aconteceria, certo? Então essa é a nossa aula de hoje, até a próxima, valeu galera!